Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 2 de abril de 2026, 6 horas, horário de Brasília. Temos uma série de assuntos aqui muito importantes acontecidos no teatro de operações e também na geopolítica, importantes para a Ucrânia e para o desenvolvimento dessa guerra criminosa movida pela Rússia. O título é Ucrânia, do primeiro assunto, né, de diversos assuntos, a Ucrânia repele avanço russo em Luhansk. E a terceira brigada de assalto da Ucrânia desmente o Kremlin e mantém o controle estratégico em Luhansk, enquanto a União Europeia acelera o envio de bilhões para garantir a vitória ucraniana. Bom, o que é essa parte de desmente o Kremlin, que a Ucrânia desmente? O Kremlin ontem, como era 1º de abril, ele soltou uma notícia internacional, uma desinformação, dizendo que a Rússia ontem tinha tomado 100% da província de Luhansk, que tem diversas localidades, eu vou citar depois algumas onde a resistência está firme, que eles estão tentando avançar e não conseguem, mas não tomaram, é mentira. E então eu peço para vocês que assistam esse vídeo para entender que a Ucrânia continua frustrando os planos do ditador da Rússia, Putin. Inscreva-se no canal, aqui você vê a verdade, deixe seu like, compartilhe com os amigos, parentes, deixe sua opinião, faça seus comentários, eu conto com vocês. Muito obrigado. Bom, a terceira brigada de assalto da Ucrânia negou veementemente que a Federação Russa tenha capturado a totalidade da região de Donetsk. Luhansk, né? A região de Luhansk, que é vizinha, eles fazem fronteira administrativa, essas duas províncias têm Luhansk e Donetsk, ambas na região de Donbass. Na verdade, os defensores ucranianos continuam controlando, protegendo e repelindo os russos ali. As últimas fronteiras dessa região estratégica que eles estão mantendo. A terceira brigada de assalto refutou as alegações mentirosas do Ministério da Defesa russa sobre a suposta queda de Luhansk. A unidade permanece firme na defesa do território, desmascarando a propaganda dos russos que tentavam anunciar uma vitória simbólica em 1º de abril. Não teve essa vitória, nem grupos foram infiltrados para tirar fotografia com a bandeira. Eles só simplesmente mandaram a notícia e as agências dentro da Rússia replicaram nas televisões, e isso acabou saindo para fora também, e aqueles assalariados replicaram essa informação também. Assalariados da Rússia, né? As forças ucranianas permanecem operacionais no território da região, provando que a resistência é contínua e é eficaz. Nos últimos 6 meses, os russos realizaram 144 tentativas de ataque nas áreas das localidades de Nadiivka e Novogorilka. E para você ver que em 6 meses eles não é uma quantidade muito grande. Nessas localidades principalmente, tem outras também. Então eles não estão ali com muito afinco, né? Eles estão devagar ali, é uma das regiões onde tem menos confrontos. Mas eu quis mostrar para vocês que de fato eles não estão conseguindo ali também. Para esses, para contrapor a propaganda mentirosa do Kremlin. Para esses ataques, a Rússia envolveu 19 unidades de veículos motorizados e mais de 360 soldados. As perdas russas, né, nesses ataques, que não foram muito grandes, foram catastróficas e irreparáveis, com 260 militares mortos e mais de 80 feridos graves. Além dos assentamentos que eu relatei de Nadiivka e Novogorilka, a brigada mantém as defesas na região de Kharkivka, contra todas as investidas russas que eles fazem às vezes. Enquanto a Ucrânia luta no campo de batalha, a União Europeia prepara um suporte financeiro para a Ucrânia. A União Europeia vai transferir 1 bilhão e 400 milhões de euros provenientes de ativos da Rússia, que estão congelados na Europa, para apoiar a Ucrânia. Ou seja, são juros que eles estão pegando dos ativos russos que estão congelados, mas estão sendo investidos, ou seja, estão rendendo juros. Então são a parte dos juros que eles estão pegando. Esses fundos, justamente, como eu estava falando, são derivados dos juros gerados pelos ativos do Banco Central da Rússia, que está em nome do Banco Central da Rússia, esse capital, que estão retidos em solo europeu. A decisão é uma resposta direta à guerra da agressão russa, garantindo que o dinheiro do agressor
russo ajude a reconstruir o país agredido que é a Ucrânia. A Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, afirmou que este montante será direcionado para onde é mais necessário. O foco principal é o suporte ao Estado ucraniano, a manutenção dos serviços públicos e o fortalecimento das bravas forças armadas da Ucrânia. 95% desses fundos será usado através do mecanismo de cooperação de empréstimos à Ucrânia. Os 5% restantes serão destinados ao Fundo Europeu para a Paz, para suprir necessidades básicas urgentes. O volume total de apoio de crédito previsto por este mecanismo alcança a marca de 45 bilhões de euros. Em uma medida histórica, o Conselho da União Europeia decidiu congelar os ativos russos na Europa por tempo indeterminado, em dezembro de 2025. Essa lei de bloqueio permanente foi estruturada para evitar possíveis vetos políticos e garantir a continuidade do apoio à Ucrânia. No campo diplomático, o Kremlin tenta aumentar a pressão, exigindo a retirada imediata das tropas ucranianas de Donbass. O porta-voz russo Dmitry Peskov afirmou que o presidente Volodymyr Zelensky deveria decidir pela retirada ainda na data de ontem, o que ele não fez porque ele não vai retirar as tropas. Ele já falou isso em alto e bom som, inclusive para o presidente Trump, que faz uma pressão agora a cavaleiro da proposta do presidente e ditador russo. Essa exigência ocorre em um momento de intensificação de pressões durante negociações de paz mediadas internacionalmente. Zelensky relatou que a Rússia tentou impor um prazo de 2 meses para a retirada das tropas ucranianas, sob ameaça de impor condições mais severas nos ataques à Ucrânia. A Rússia insiste na entrega de territórios que não conseguiu capturar militarmente, algo que Kiev rejeita categoricamente. A Ucrânia detém aproximadamente 1/4 da província de Donetsk, ou seja, 25% da província, incluindo um cinturão fortificado de vital importância estratégica, cujo cinturão a Rússia não tem conseguido ultrapassar, acontecendo ali baixas muito grandes e perdas de material bélico também. A Ucrânia propôs um cessar-fogo ao longo da linha de frente existente, mas não aceita ceder a soberania de seus territórios. E o presidente Zelensky também buscou uma trégua humanitária para o período da Páscoa Ortodoxa, que é na semana seguinte da Católica. A Páscoa, na realidade, ela é celebrada pelos ortodoxos no dia 12 de abril. A proposta de uma Páscoa mútua nos ataques à infraestrutura energética foi apresentada aos negociadores americanos. No entanto, o Kremlin rejeitou a iniciativa de paz, respondeu com novos ataques terroristas contra alvos civis. Mais de 700 drones de ataque russos foram registrados em um único dia na data de ontem, visando diversas regiões do oeste da Ucrânia. A resposta russa à proposta de paz foi justamente o envio desses drones Shahed contra a infraestrutura essencial do povo ucraniano. As negociações mediadas pelos Estados Unidos enfrentam desafios, enquanto Washington divide o foco com outras tensões globais. Zelensky enfatizou que o governo americano está pressionando por um fim rápido, mas a Ucrânia não aceitará acordos que comprometam seus interesses. A soberania e a integridade territorial da Ucrânia permanecem como as prioridades inegociáveis para o líder Zelensky e o seu governo em Kiev. A resistência da 3ª Brigada de Assalto em Lugansk é o maior símbolo que a vitória ucraniana é o único caminho aceitável. Para concluirmos, a realidade no terreno desmente a propaganda, como sempre, mentirosa de Moscou, e mostra que a Ucrânia não apenas resiste, mas impõe severas perdas ao invasor. Com o apoio financeiro crescente da Europa e a determinação inabalável de Kiev, a superioridade estratégica ucraniana se consolida a cada dia. Obrigado a vocês que assistiram este vídeo. Eu conto com vocês para inscreverem-se no canal. E deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu peço a você,
Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia e que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.